Esta terceira parte do Fora do Jogo será totalmente dedicada ao futebol distrital. Começamos por conferir os resultados e as tabelas da classificação das equipas da Associação de Futebol do Porto. Decorreu este fim de semana a 10ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Em destaque, temos nova derrota do Parafita, desta vez em casa do Canidelo, por 2-0. Lixa e Dragões Sandinenses empataram a 2 golos, enquanto que o Balonguense foi vencer a Alpendurada por 3-1. O Oliveira do Douro regressou aos pontos e empatou na recepção ao Rio Tinto a 2 golos. São Martinho venceu em casa do Baião por 1-0 e o Sobrado foi vencer a casa do Nogueirense por 2-1. Cerzeda e Candal empataram a 0, enquanto que o Hermesinde perdeu em casa com o São Pedro da Cova por 1-0. Lidera a classificação o Parafita com 20 pontos, seguido do Lixa com 19 e o Nogueirense no terceiro lugar com 17. Nas 4 últimas posições encontram-se Peruzinho com 11 pontos, Alpendurada e Dragões Sandinenses com 10 e no último lugar o Hermesinde com apenas 5 pontos conquistados. Na primeira divisão distrital, a Série 1 deu a primeira derrota do Golpilhares, que na visita à Crestuma não conseguiu levar de vencida os homens da casa e perdeu por 1-0. O Vila Futebol Clube foi vencer a Casa do Progresso por 3-0, enquanto que Levarense e Lavrense empataram a 2. Valadares goleou em casa do Bogadense por 4-1 e o Pedroso recebeu o Lessa do Balio e empatou a 0. O Custóias voltou a perder em casa, desta vez com o Vilachá por 2-3, enquanto que o São Félix recebeu o Foz e goleou por 4-0. A Vintes recebeu o Senhora da Hora e não conseguiu pontuar, perdendo por 1-0, e o Balazar venceu em casa o Sporting da Cruz por 3-0. Continua na frente da classificação o Golpilhares com 27 pontos, seguido agora do São Félix com 26 e o Valadares na terceira posição com 21. Nas duas últimas posições, o Balazar com 5 pontos e o Custóias ocupa o último lugar com 4 pontos conquistados até ao momento. Na Série 2, o Pedrouços venceu o Alfenense por 2-1 e o Ataense manteve a liderança ao vencer o Vilarinho por 1-0. Gens recebeu o Leões de Stroa e venceu por 3-0, enquanto que o Maia Lidador recebeu o Vila Caís e venceu, mas por 2-0. O Castelo da Maia continua a perseguir as primeiras posições e, na recepção à Aliança Gandra, venceu por 3-2, enquanto que o Citânia de Sanfins venceu o candidato Nuno Álvares por 2-1. O Folgosa não conseguiu contrariar o futebol do Águias de Iris e perdeu por 1-0, e o Gondim venceu o Atlético de Rio Tinto por 1-0 também. Mocidade Sangemil e Marcos 09 empataram a 0. Lidera a classificação o Ataense com 21 pontos, seguido do Pedroço e Castelo da Maia, ambos com 19. Nas duas últimas posições, Atlético de Rio Tinto com 9 pontos e o Leões de Stroa é o último classificado com apenas 7. Na segunda divisão distrital, decorreu a 9ª jornada este fim de semana e na Série 1, o São Vítor conseguiu a segunda vitória consecutiva ao derrotar os Estrelas de Fanzers por 3-0. O Torrão continua a fazer um excelente campeonato e venceu em casa do Marchal Gomes da Costa por 2-1, enquanto que o Melres venceu o Desportivo de Portugal por 2-1. O Atlético de Vilar recebeu e venceu o Ramaldense por 1-0, enquanto que no duelo de candidatos, o Inter Milheiros empatou a 1 com o Arcozelo. O Canelas goleou em casa do Mediense por 3-6, enquanto que o Águas Santas perdeu com o Lusitanos por 1-0. A Aldeia Nova fechou a jornada, vencendo o São Romão por 3 golos sem resposta. Lidera a classificação o Aldeia Nova com 19 pontos, o Canelas 2010 segue-se na segunda posição com 18. Nos dois últimos lugares, São Vítor com 7 pontos e Estrelas de Fanzers no último lugar com apenas 1 ponto conquistado. Na Série 2, a 9ª jornada continua a dar vitórias ao Pena Maior, que recebeu e venceu o Vila Boa de Quires por 4-1. Ferreira venceu o Raimonda por 2-1, enquanto que o Rio de Moinhos venceu em casa do Sobrosa pelo mesmo resultado, também por 2-1. Marco 09B e Frazão empataram a 3 e o Liberação recebeu e venceu o Carvalhosa por 3-0. O Zezarense não conseguiu contrariar o Caí de Rei e perdeu em casa por 2-0, enquanto que o Passos de Gaiolo conquistou a primeira vitória ao vencer o Salvadorense por 2-1. Airains e Sobreirense empataram a 3 golos. Lidera então a classificação o Pena Maior com 27 pontos conquistados, seguido do Liberação com 24. Tem ainda o Sobrosa no seu encalço com 20 pontos na terceira posição. Passos de Gaiolo ocupa o 16º lugar com 5 pontos conquistados e o Sobreirense é o último classificado com apenas 2. Ontem o Fora do Jogo acompanhou de perto o derby gaiense, que opôs frente a frente Cerzedo e Candal. O resultado final do encontro foi 0-0 e
este ficou marcado pela ausência de oportunidades flagrantes. Cerzedo e Candal disputaram este domingo a 10ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Honra. Num derby que se previa intenso, as expectativas saíram um pouco defraudadas, com as duas equipas a não conseguirem encontrar o caminho das balizas. O Cerzedo foi o primeiro a tentar o golo, com Hélder Duarte a saltar mais alto que toda a gente, mas a cabecear por cima, na sequência da marcação de um canto. Estavam decorridos 16 minutos de jogo. Aos 34 minutos, o Cerzedo voltou a estar perto do golo, com Pedro Gabriel a ver Bitinha no coração da área, mas a cabeçada do atacante proporcionou uma boa defesa a Sérgio Lima. Já perto do intervalo, foi a vez do Candal chegar com perigo à baliza de César, mas o remate acabou desviado para canto. No início do segundo tempo, o Candal esteve próximo do golo, com Sérgio a colocar na frente para a velocidade de Hugo, conseguiu aproveitar a falha da defesa do Cerzedo, mas na hora do remate, Tiago Dias evitou males maiores para a sua equipa. Aos 55 minutos, o Cerzedo voltou a criar perigo, com João Reis a desmarcar Bitinha, mas este a chegar atrasado e a não conseguir emendar para golo. O jogo voltou a cair de qualidade, com muitos passos falhados e longe das duas balizas, até que aos 80 minutos de jogo ainda se gritou golo para o Cerzedo, mas o árbitro acabou por anular o lance por falta de Nuno Belha sobre o guarda-redes do Candal. Antes do apito final, Nuno Miguel ainda tentou criar perigo através da marcação de um livre, mas a bola acabou por morrer nas mãos de César. Pouco depois chega o apito final do árbitro do encontro, Sr. Bruno Chasqueira, que deu por terminada a partida que acabou como começou, ou seja, com uma igualdade a 0. No rescaldo do encontro, as opiniões dos treinadores foram unânimes, com Pedro Domingos e Paulo Gentil a concordarem na justiça do resultado. Eu acho que faltaram algumas coisas, principalmente qualidade, não é? Para se ganhar tem que se ter qualidade e hoje efetivamente não conseguimos, temos circulação de bola, procura de espaço, isso nunca aconteceu, portanto foi um jogo completamente partido, agora acaba por ser justo em função daquilo que se passou aqui, o domínio muitas das vezes vale o que vale, até podemos entender que foi um domínio consentido, agora não criamos as situações que queríamos para poder sair daqui com um resultado positivo. Não, disse bem, foi um jogo dividido, bem disputado, taticamente muito organizado por ambas as partes, embora o Cerzedo tivesse mais posse de bola, mas uma posse de bola no fundo um bocadinho consentida por nós, sabíamos que poderíamos ser fortes depois na recuperação de bola e no lançamento na profundidade, mas acho que no cômputo geral o empate ajusta-se, mas julgo que nós tivemos mais oportunidades de golo e acho que até por aquilo que este plantel tem trabalhado, algumas lacunas que temos e que sabemos que vamos conseguir colmatar, acho que hoje o Candal merecia os 3 pontos. No final do encontro, Paulo Gentil referiu ainda que há lacunas no setor ofensivo do Candal que é preciso resolver, lacunas que têm que ser colmatadas muito rapidamente para que a equipa possa subir aos lugares mais acima da tabela. Não, a equipa está organizada, a equipa é a defesa menos batida do campeonato, agora sabemos desde o início, portanto isto não é segredo para ninguém, que estamos com algumas lacunas em termos ofensivos, porque temos só um homem com as características e que é o primeiro ano de sénior, portanto é evidente que precisamos de colmatar aí essa, no fundo, essa lacuna que temos, e estou plenamente convencido que depois disso que o Candal vai se candidatar a lutar por lugares cimeiros, ainda há muito campeonato, e com essa lacuna nós vamos ser uma equipa forte, como temos sido, mas como é evidente em termos ofensivos estamos um bocadinho aquém daquilo que necessitávamos. Tempo agora para os destaques do futebol distrital, não só da AF Porto, mas também das outras associações de futebol. Boa noite, Johnny Lino. Podemos começar pelo aniversário do Dragões Sandinenses, que assististe este sábado, não foi? Sim, antes de mais, boa noite a todos os telespectadores. De facto, estive no aniversário do Dragões Sandinenses, um clube dos mais emblemáticos aqui do Concelho de Gaia. O clube festejou no sábado 85 anos de vida e organizou um jantar convívio com alguns adeptos e associados do clube num restaurante em Olival. Portanto, foi um jantar que juntou várias pessoas à mesa. Também teve a presença de algumas personalidades, como o vereador do Desporto da Câmara de Gaia e Mário Fontemanha e o presidente da Junta, o Sr. Mota Batista, e onde foram feitas algumas promessas que já vêm afetando o clube há muito tempo, como a colocação do piso sintético no campo de treinos, onde normalmente são as camadas jovens que fazem uso desse terreno de jogo.
promessa essa que está agendada para o início do ano, portanto em janeiro está previsto que... Já referiu datas então? Sim, foi referido o mês de janeiro como o início mais provável dessa obra, portanto da colocação do sintético, e houve também uma promessa de última hora que esta já se prende com o relvado principal, e uma vez que está previsto o Futebol Clube do Porto mudar o piso relvado, o Sr. Vereador do Desporto, Mário Fontemanha, garantiu que tinha falado com pessoas ligadas ao clube e que portanto foi feita uma negociação e que então o relvado, se tiver condições, virá para o estádio principal do Tourão, portanto para o relvado principal, que também já pede substituição. Essa é uma excelente notícia. Como é que a direção do Dragões Sandinenses a acolheu? Acolheu de bom grado, portanto o relvado também já precisa de muita manutenção, é um relvado natural que já tem muito tempo de vida. Esse terá sido dos primeiros de Vila Nova de Gaia? Se não foi o primeiro, deverá ter sido mesmo dos primeiros clubes a ter relvado, portanto também isto prende-se com as andanças do clube nos campeonatos nacionais, foi dos primeiros também a participar nos campeonatos nacionais, e é um relvado que neste momento já exige muita manutenção. Portanto, também está a pedir a sua substituição e se realmente se vier a verificar essa situação, foi mais uma boa notícia e mais uma prenda de Natal para os Dragões Sandinenses. Quem não teve prenda este fim de semana foi o Lixa, que teve o Dragões Sandinenses a obrigá-lo a marcar passe rumo à primeira posição da tabela classificativa, não é? 2-2 foi o resultado do encontro entre estas duas equipas. Exatamente, foi 2-2, portanto o Dragões Sandinenses esteve sempre atrás no resultado, ou seja, correu sempre atrás do melhor final para este jogo, esteve a perder e empatou sempre, e inclusive esteve perto do fim, perto de conseguir marcar o terceiro golo e consumar a reviravolta, mas o lance foi invalidado e a vitória acabou por não acontecer. Penso que está a faltar também uma vitória a esta equipa para se lançar definitivamente para outros lugares mais acima na classificação, porque o plantel tem muita qualidade e é muito bem orientado. Nesta altura ocupam a penúltima posição. Ocupam a penúltima posição com 10 pontos e é como eu digo, esta posição não reflete aquilo, a valia da equipa, nem a valia da conjuntura, de todo o conjunto da estrutura que está por trás. João, este foi um fim de semana, entre aspas, de sobressaltos para os primeiros lugares da divisão de honra da Associação de Futebol do Porto. O Perafita perdeu também com o Canidelo, apesar de manter a liderança. Exatamente, dos 3 primeiros classificados nenhum deles ganhou. Portanto, o Lixa empatou, o Perafita perdeu e o Nogueirense também perdeu. Portanto, o Perafita acaba por beneficiar ainda da derrota precisamente do Nogueirense e do empate do Lixa para manter a primeira posição. Perdeu em Canidelo, o Canidelo está a fazer um excelente campeonato. Aos poucos vai-se chegando aos lugares da frente e neste momento até ocupa mesmo a 4ª posição, com os mesmos pontos do Nogueirense. Ganhou por 2-0, os golos ocorreram já nos últimos 15 minutos, mais uma vez por intermédio de Rabassa, e depois o André acabou por sentenciar o jogo de livre direto. Um empate a 2 golos, acabou também o jogo entre o Oliveira do Douro e o Rio Tinto. O Oliveira do Douro está a regressar aos bons resultados, esteve a ganhar até muito perto do fim, consentiu já o golo do empate nos últimos minutos, depois de ter entrado a perder e de os irmãos Figueiredo terem dado a volta ao resultado, com 2 golos ainda na primeira parte, mas depois não conseguiram segurar a reação do Rio Tinto e já perto do fim do encontro acabaram por sofrer o empate. Johnny, na primeira divisão, felizmente para o Costume e infelizmente para o Golpilhares, a primeira derrota da época para a equipa de Alexandre Coutinho. É verdade, portanto, acaba por ser notícia precisamente a derrota, porque as vitórias já não eram notícia, já não eram nada de novo. Apesar de nós fazermos questão de todas as semanas as contarmos aqui, não é? Exatamente, foram 9 vitórias seguidas. À 10ª jornada surgiu a primeira derrota. Será muito importante saber como é que a equipa vai responder já no próximo jogo com o Oliveirense, mais um derby, porque sabemos que o hábito de vitórias pode ser quebrado, ou os jogadores podem, se não conseguirem alcançar logo de seguida um bom resultado, podem quebrar e ter um efeito negativo. Estou convencido de que isso não irá acontecer, tendo em conta a qualidade do plantel do Golpilhares e aquilo que já demonstraram até aqui, mas pronto, foi um jogo quase perfeito do costume, que culminou com uma vitória justa e merecida. Eu relembro aqui que na semana passada o Golpilhares, o técnico e o presidente foram convidados do Fora do Jogo e o Alexandre Coutinho dizia já que se notava que haviam equipas que já se colocavam em bicos de pés
para acabar com a invencibilidade da equipa. De facto, não foi preciso uma semana para que tal acontecesse. É verdade. Portanto, isto são situações que normalmente acontecem no futebol, quando as equipas começam a destacar-se por este ou por aquele motivo, neste caso no Golpilhares por uma série de jogos de invencibilidade. Os adversários começam, digamos que animicamente, a querer mostrar mais e a querer dificultar mais o caminho do líder. Isso é notório em todos os desportos e em todos os campeonatos. O Golpilhares não fugiu à regra, é óbvio que o Costuma não quer com isto dizer que noutros jogos não tenha uma postura desportiva e uma postura de querer vencer. Claro, até porque o Costuma já ocupa a 6ª posição, não é? Exatamente, subiu com esta vitória, subiu à 6ª posição. Alargando aqui um leque de clubes gaienses que ocupam agora os 6 primeiros lugares nesta classificação, mas como eu dizia, não querendo menosprezar os outros jogos, a postura nesta partida foi diferente. Estavam a jogar contra o líder, queriam fazer boa figura e queriam ser notícia por ser o primeiro clube a vencer precisamente o primeiro classificado, e foi isso que aconteceu. Quem conseguiu também algo diferente do que vinha acontecendo até aqui foi o Balazar, que conquistou uma vitória importante frente ao Sporting da Cruz. Assim largou a última posição. O Balazar ainda não tinha vencido, conseguiu aqui a primeira vitória. Venceu em casa o Sporting da Cruz por 3-0 e pode... o facto de não vencer começava a deixar a equipa já atrasada na luta pela manutenção, porque já começava a existir uma pequena diferença pontual, e o facto de também não vencer fazia com que a equipa não conseguisse corresponder às exigências do campeonato. Essa lanterna vermelha passou agora para o Custóias, que também até o momento ainda não conseguiu nenhuma vitória e este fim de semana voltou a ser derrotado. Custóias que conta com 4 empates e 6 vitórias até aqui. 6 derrotas. 6 derrotas, exatamente. Na Série 2, destaque para o Ateiense, que continua em primeiro lugar da tabela classificativa, depois de ganhar por 1-0 ao Vilarinho. É curioso, nesta jornada defrontaram-se 2 candidatos, o Ateiense e o Vilarinho, e 2 equipas da frente, o Pedroso e o Alfenense. Era muito importante ao Ateiense chegar à próxima jornada na primeira posição, porque vai defrontar precisamente o Pedroso. Vai ser um jogo muito interessante de seguir. Este fim de semana cumpriu frente ao Vilarinho, venceu por 1-0 e continua então assim a liderar a classificação. O Pedroso, por seu turno, também venceu, o Alfenense por 2-1, e não desarma na luta pela primeira posição, e tem ainda que lutar contra o Castelo da Maia, que também está ali com os mesmos pontos e também procura algo mais este ano. Curioso que nesta série todas as vitórias, aliás com exceção do Folgosa da Maia Águas de Eiris, em que ganhou o Águias de Eiris por 1-0, todas as vitórias foram da equipa da casa. O fator casa é fundamental nestas divisões, e por vezes temos jornadas em que acontece precisamente isto: as equipas visitadas acabam por ser mais fortes que as visitantes e vencem, e foi precisamente isso que aconteceu. Mas também há casos em que as visitantes fazem a força. Neste caso, por exemplo, o Canelas 2010 foi ganhar 6-3 ao Medense no jogo da Série 1 da 2ª Divisão. Foi um bom jogo de futebol. Portanto, o Medense, uma equipa que está ali no meio da tabela. O Canelas, que nós já sabemos, apesar de não ser assumido, é uma equipa que procura algo mais do que a manutenção nesta divisão. Venceu por 6-3, é um triunfo expressivo, leva a equipa até à 2ª posição e neste momento... Subiu 2 posições, não é? Subiu 2 posições e neste momento é um dos mais fortes candidatos, se calhar, a manter-se por estes lugares. Neste particular temos mais uma vez 3 golos do Fernando Madureira, que continua então a destacar-se como o melhor marcador desta divisão. Já deve ser líder isolado, Johnny, deste campeonato dos melhores marcadores. Com certeza nesta divisão, nesta série, já é o melhor marcador. Relativamente ainda à Série 1 da 2ª Divisão, o Inter de Milheiros perdeu a primeira posição e é nesta altura 3º classificado. Esta é uma série bastante competitiva nos lugares da frente e se calhar até um pouco mais abaixo, porque até o 6º, 7º lugar temos 3, 4 pontos de diferença, portanto anda tudo ali muito, muito perto uns dos outros. E o Inter de Milheiros também não tinha uma tarefa muito fácil, porque recebeu o Arcozelo, que é uma das equipas candidatas à subida da divisão e que nestes últimos jogos tem vindo a sofrer algumas melhorias substanciais. Portanto, arrancou um empate frente a esta equipa, acaba por ser um bom resultado. Empate a uma bola. Uma bola. Na Série 2 da 2ª Divisão, está tudo na mesma nas 5 posições da tabela classificativa, Johnny. Sim, está tudo na mesma. Ao contrário do que aconteceu na Série 1
e também na primeira divisão, que houve muitas mudanças. Na Série 2 isso não acontece. Não acontece. Esta é uma série mais onde as equipas mais fortes se vão destacando com mais facilidade, e nesse caso temos precisamente os 5 primeiros classificados. E já para não falar num caso paralelo ao Golpilhares, o Pena Maior também ainda não perdeu e continua a liderar esta classificação de forma invicta, e é líder isolado, não muito, porque o Liberação vem já atrás com menos 3 pontos, mas o Pena Maior continua a sua caminhada rumo à primeira distrital. Exatamente, por acaso é mais um clube ao qual temos que estar atentos, porque se vencer no próximo domingo, o Pena Maior passa o recorde do Golpilhares até aqui, não é? Tem 9 jornadas e 9 vitórias até esta altura. Ainda nesta Série 2, eu destacava também, mas se calhar ainda pela positiva, mas não tanto, o Sobreirense, que empatou 3-3 contra o Airães, mas que continua em último lugar. É uma equipa, é a única equipa desta série que ainda não conseguiu qualquer vitória. Portanto, ocupa aí a última posição e pronto, tenta a todo custo sair deste lugar. Teve um resultado que acaba por ser positivo. O Airães, apesar de não ser uma equipa daquelas muito fortes, muito candidatas à subida da divisão, ocupa ali o meio da tabela, e empatar sempre 3-3 fora acaba por conseguir dar alguma moral aos jogadores para o resto do campeonato. Sem dúvida. Johnny, a semana passada tivemos que interromper o tema da lei do policiamento, hoje temos ainda folga para o abordar. Lei do policiamento que já começa a fazer estragos, entre aspas, apesar de também já ter sido suspensa, não é? Sim, o fim de semana passado, portanto, quando ficámos a meio, estava a referir precisamente que tinha havido uma reunião que, ou seja, permitiu aos clubes um período de adaptação a esta lei. Portanto, ela não foi logo, acaba por ser suspensa a entrada até nova data. Está previsto apenas também para os inícios do mês de janeiro a entrada em vigor desta nova lei. Apesar de ainda não ser aplicada a fundo, há associações que já a praticam. A Associação de Futebol do Porto já a praticou no fim de semana passado e houve vários apontamentos. Já com aquela nova modalidade, não é? Da eleição de um delegado ao jogo, não é? Como exatamente. Portanto, os clubes vão ser obrigados a nomear delegados de segurança. Isso. Terão basicamente as mesmas responsabilidades, não tão profundas, mas a ideia base é a mesma dos stewards nos campeonatos profissionais. Portanto, serão pessoas que serão nomeadas pelo clube, terão que ser dados os nomes e os dados à Associação de Futebol do Porto, também à Polícia Local, que, portanto, credenciará então as pessoas para serem delegadas de segurança e que acompanharão a equipa de arbitragem desde o momento em que chegam ao estádio até ao momento em que o deixam. Será também por aí o caminho, Johnny, para as outras associações de futebol do país? Uma vez que esta lei terá que ser aplicada e terá que entrar em vigor, pois terá que ser mesmo por aí. Agora, isso não irá impedir que jogos não se realizem e que situações menos complicadas aconteçam. Tivemos registro a semana passada de um jogo entre o Costume e o Luberense em Iniciados que não se realizou porque o jogo anterior entre o Costume e o Gerbide gerou problemas com a equipa de arbitragem e como a polícia não iria estar no jogo seguinte, o árbitro acabou por não realizar a partida. Recusou-se a fazer o jogo. Tivemos também o caso do Candal Oliveira Douro que não se realizou porque o Oliveira Douro manifestou já atempadamente a falta de comparência, e este fim de semana houve também um caso a registrar na Associação de Futebol de Lisboa que, devido ao adiamento da entrada em vigor da lei, retomou os campeonatos. Tinham suspendido, não era? Tinham todos os campeonatos, toda a incluindo atividade, os de futsal. Incluindo futsal, incluindo portanto, dos séniores até aos infantis. Nenhuma camada atuou no fim de semana passado. Portanto, este fim de semana já atuaram, mas houve um jogo disputado em Iniciados entre o Linda Abelha e o Sporting que foi interrompido ao intervalo por falta de policiamento. Isto porque no jogo anterior, que obrigava à existência de agentes da lei, os polícias ficaram para o jogo seguinte, mas depois receberam ordem para abandonar o recinto e o árbitro ao intervalo, por alegar falta de segurança, então recusou-se a continuar o jogo. Na altura o Sporting vencia por 1-0, mas acabou por ser interrompida
nessa Eu acho que fase. vamos falar ainda muito destas situações, mas por hoje ficamos por aqui. Obrigada, Johnny. Estamos na reta final do Fora do Jogo de hoje. Gostava de lembrar que continuamos a ter a nossa página do Facebook, que pode seguir atentamente. Chama-se Fora do Jogo-RTV e temos um e-mail para onde queremos que envie todas as suas sugestões e críticas construtivas, para nós também nos podermos orientar melhor e fazer um programa de encontro àquilo que gosta de ver e que gostava de ver aqui. Na próxima semana voltamos com o Fora do Jogo às 10 da noite. Contamos consigo. Até lá, fique na companhia da RTV. Não fique de fora do Fora do Jogo.